Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness. Boa tarde, pessoal, estamos começando mais um podcast Massa é Massa. Estou muito agradecido aqui ao restaurante Cheiro da Terra, porque agora estamos em cenário novo. Aqui é o point do turismo, o point da melhor comida regional do nosso estado. E tem também música ao vivo aqui toda noite, de 6h30 da noite, tá? É muito bom, eu sempre frequento. A comida daqui também é deliciosa e um preço acessível. E delícia, menininha. E delícia, né? Estaremos entrevistando hoje o professor de idiomas, o professor Jefferson. E está aqui o seu aluno, que também é nosso colega, Cachau, na área, né, Cachau? Tem que respeitar na área, é isso aí. Dando sempre um apoio a gente. Então vamos começar lá. Jefferson, ele é professor de inglês e coordenador do curso de línguas, também funcionário público de Maceió. E de onde surgiu a sua paixão pelo idioma, pelo inglês? Olha, boa tarde, Thiago, Cachau. Good afternoon. Good afternoon. Bom, primeiramente é desde criança, né? Desde criança eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, gostei de filmes e de música também. Mas uma coisa que me incomodava era eu gostar de música e não entender o que os cantores e bandas cantavam, né? Então sempre foi algo que me incomodava, porque eu sabia que nem sempre aquilo que eu estava ouvindo condizia com a letra da música. Então eu lembro que uma das músicas que eu mais gostava era do Scorpion, Wind of Change. Wind of Change, se você for pela melodia da música, você vai achar que é uma música romântica, e não é uma música romântica. Ela fala do vento da mudança, ela fala de outras situações que levam à reflexão. Então muitas vezes eu vi esse tipo de coisa e disse, não, eu quero aprender que é pra... Não só e que idade você tinha nessa época? Nessa época eu devia ter uns 15 para 17 anos, por aí. Mas será que você estava apaixonado por alguém, aí ouviu essa música, aí despertou a vontade de... Não, acontecia muitas vezes que muitas músicas românticas me levavam também a isso, né? Porque é inevitável. Europe, com Carrie e outras bandas. Me levava o Queen também à época, né? Ahá. Rock and roll tem que ser. Ahá é do meu tempo. Ahá. Então assim, é inevitável você gostar de uma língua estrangeira, gostar do inglês e não estar remetido a uma música romântica, né? Até porque, principalmente na adolescência, início da adolescência, juventude, né? A gente tem sim esse tipo de sentimento aflorado e nada como uma música para embalar aquele momento que você viveu. No caso, eu lembro que algumas músicas da minha vida têm relacionamento com pessoas do meu passado, né? Inevitável, não só do ponto de vista afetivo, amoroso, mas também de amizade, né? Então assim, a música sempre foi muito, muito presente na minha vida. E o cinema também. Eu também sou muito fissurado em cinema, gosto muito da Marvel, da DC, filmes de ação, de comédia, enfim. Salve laranja, você é nerd, né, também, né? Eu sou. É interessante você falar no nerd, que hoje em dia esse termo nerd ele foi abolido, né? Se chama geek, né? Porque antigamente o nerd era aquele cara que era o CDF da turma, era aquele cara que só queria saber de estudar, gostava de jogos ou até mesmo de histórias e quadrinhos. E hoje o termo geek, ele não só do ponto de vista da amplitude do conhecimento, mas também enquanto movimenta de dinheiro, né? O mundo geek hoje, ele não é só para quem é fã, ele é uma rede de muito dinheiro que rola, não é? E por que as pessoas mudam de um nome para outro quando tem o mesmo significado? Porque antes, no meu tempo, não sou tão novinho assim como o Cachau, antigamente existia a GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje é LGBTQIA+. É tanta letra que a gente não sabe o que é. Não sabe o que Se já é GLS, o povo já sabia o que era. Ou era, é uma mistura, ou não era, ou tava no meio e tava querendo ser. Era ou um ou outro.
Aí hoje verdade. é tanta letra que aí você não sabe nem o que significa. E cada ano que passa eles botam mais uma letra, capaz de chegar um alfabeto inteiro e o pessoal não sabe o significado. Não, é verdade. É uma coisa que eu acho, é uma crítica que eu faço, que eu acho desnecessária. Não, mas é essa pertinente. temática que não é necessária. Daqui a pouco inventa uma coisa e bota mais uma letra aí. Aí você pergunta a pessoa, o que significa essa letra aqui? Aí você não entende. Você não sabe. Quando era antes era mais fácil. Vamos fazer um GLS, todo mundo já sabia o que era. Hoje é muito extenso. É muita sigla, é muita letra. Isso muita acontece também com relação à música evangélica. Se antigamente você dizia assim, você gosta de música evangélica, poucos diriam, os seus próprios evangélicos. Não, eu gosto. Agora se você perguntar, e música gospel? Não, aí eu gosto. Quer dizer, o gospel é a mesma coisa que o evangélico, mas é mais palatável, é mais sociável você falar gospel do que falar uma música evangélica. Pronto, aí entramos agora em uma nuance que é interessante, porque antes realmente você ouvia falar só em música evangélica. A música gospel é aquela música assim, morna. Porque assim, a música evangélica é aquela música do poder, aquela música que você vê do louvor, da adoração a Deus. Aí quando você vai pro gospel é aquela coisa mais instrumental, é aquela coisa, não é uma pessoa que tá tão às vezes interessada em adorar, mas tá querendo ouvir uma música que não seja mundana, que não tenha uma letra do mundo, mas seja uma você coisa sabe, Tiago, que hoje em dia o negócio foi tão ampliado que quase poucos usam música evangélica. Hoje tudo é gospel. Por quê? Porque gospel, na etimologia da palavra da língua inglesa, quer dizer evangelho. Então, é mais palatável. Quando eu digo assim, é mais palatável... Pra juventude? É mais assimilável eu falar, eu gosto de música gospel, principalmente para aquele que não é, do que mesmo evangélico. O evangélico ele tem mais resistência. Mas não, música gospel é mais aceitável. Mas é a mesma coisa. Entendeu? Agora, isso é verdade. Existe hoje louvores que são de adoração, existem louvores também que são um pouco mais light, que são aquelas canções onde há um instrumental maior, onde basicamente é só coro, instrumental. Isso também existe. Mas hoje, a própria indústria causa menos repulsa, causa menos a dificuldade no mercado de você dizer, não, é música gospel. Até igrejas, existia igrejas evangélicas, hoje tem igrejas gospel. Tem aquela cantora Flor de Lis, né? Que foi presa ultimamente. O que é que você acha desse caso da Flor de Lis, né? Como pastora, né? Como cantora gospel, né? O que é que você acha desse caso? Eu acho assim que existem certas coisas que acontecem que não dignificam o meio evangélico, não dignificam a Deus, né? E a própria Bíblia fala, né? Que aquele que muito é dado, muito será cobrado, né? Então assim, por ela ser uma líder, por ela ter um rebanho, ter uma igreja, é lógico que a cobrança é maior, a visibilidade é maior e também a decepção é maior. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben, né? Do Peter Parker. Isso, boa. Então assim, então há todo esse contexto. Nesse cenário, ela foi condenada, inclusive ela tá, acredito que presa, né? Então assim, imagina o ministério que ela tinha, quantas pessoas ela atingia antes de tudo isso acontecer, né? Então, a justiça está se pronunciando. Hoje ela se encontra numa condição de dificuldade, respondendo a processo, né, questão perda do mandato como deputada. Então isso tudo vem... E foi 2 derrotas, né? Houve a perda do mandato, eu acredito que com 2 dias já houve a ordem de prisão, porque ela perdeu o foro privilegiado, né? Mas eu acho que de todas essas perdas que ela teve, eu acho que o mais grave, acredito que até que para ela mesma, essa questão da comunhão com Deus, essa questão da própria igreja, que ela era uma líder. E você, quando é líder, você cria uma expectativa no outro, você tem responsabilidades não só sobre sua vida, mas sobre a vida do outro, porque quem é pastor, ele responde não só por ele, mas por várias vidas que estão ali, que ele deveria estar pastoreando. Então assim, talvez, eu acredito que ela sinta mais essa dor mesmo, se ela é cristã, ela vai dizer essa perda, porque ela deixou de ser uma referência no meio evangélico em função de tudo o que aconteceu. Então quem sou eu para julgar? Eu tenho tantos defeitos, né? Quem sou eu para julgar? Todos nós, né? Mas aquilo que a gente planta, a gente colhe. E que ela possa ela e Deus
conseguir se acertar de alguma maneira. E infelizmente isso acontece não só no meio evangélico, como no meio cristão, meio católico, meio espírita, né? Onde existe o homem, vai haver a falha, né? Então assim, nós somos falíveis, não há ninguém perfeito, nós somos falíveis. Muitas vezes a gente se compromete com coisas, depois não tem como voltar atrás. Eu costumo dizer o seguinte, procura focar no que é correto, no que é honesto, no que é decente, e aquilo que não for, procura se afastar. Né? Correto, eu gostei muito do seu comentário. True. Você tem família ou amigos fora do país? Eu tenho amigos americanos. Eu em 2013, Thiago, 2014, 2015, eu trabalhava no SESI, no Senai, num projeto chamado EBEP, que era ensino profissionalizante, concomitantemente com ensino médio. Então a gente teve um intercâmbio onde a gente recebia todo ano, 2013, 2014, 2015, a gente recebia americanos, onde esses americanos iam para a escola, a gente selecionava 50 alunos e dividia a turma em 5 salas, e cada sala um americano, e cada sala com 10 alunos nossos, né? E o que acontecia? Eles passavam um mês e ali os americanos interagindo com ele, praticando inglês, conversando, tendo passeios aqui, tal. E após um mês, os americanos retornavam e eles continuavam mantendo contato. E ao final do ano a gente fazia uma seleção, ouvindo também os americanos vinham com coaches, vinham com líderes também, juntamente com a escola. A gente via que daqueles 50 alunos, os 5 que mais se destacaram. E esses 5 que mais se destacaram, eles ganhavam uma passagem para os Estados Unidos, com enxoval que eu digo, toda a roupa, toda a mala, tudo, ainda mais um valor em dinheiro para que eles passassem 3 semanas nos Estados Unidos. Mas será que o dinheiro dava para visitar a Disney também? Ou... Não, o dinheiro eles iam para cidades americanas. A cidade lá era, se eu não me engano, era em Jackson, em Michigan, no estado de Michigan, em Jackson. Alguns foram para Denver, se eu não me engano, e Detroit, assim, com os americanos, mas eles ficavam numa cidadezinha de Jacksonville, se eu não me engano, em Jackson. E isso aconteceu durante 3 anos. A gente selecionava esses alunos, eles desenvolviam no inglês, né? Basicamente tinha essa questão do inglês, a prática do inglês, e marcou a vida deles, e terminou eu fazendo amizade com esses americanos que vinham pra cá, né? Hoje já tenho eles em rede social, no Instagram, no Facebook, e eu continuo mantendo contato com eles. Mas quando vai bater um papo em inglês ou em português? É inglês, né? Brevemente estarei na Disney, ele vai me levar. Muito bem. Você oferta inglês e espanhol gratuitamente. Como é isso? Como é que é essa oferta? Por onde? Quem é que paga a vocês? Qual a instituição responsável? Como é que a pessoa faz para fazer parte, para se matricular? Isso aí é o mais importante. Isso é o mais importante e é o motivo até da minha alegria e a minha motivação de estar aqui com você. Primeiro é público. Nós somos ligados à Secretaria Municipal de Educação. Há 22 anos que existe o Núcleo de Línguas Estrangeiras. Ele funciona no Jacintinho. Agora, para minha alegria, abrimos em julho uma unidade no Benedito Bentes. E o Benedito Bentes é uma cidade dentro da cidade de Maceió. É muito grande o Benedito Bentes. Eu sempre tive esse sonho de que houvesse um núcleo de línguas lá. E para minha alegria, e a Secretaria de Educação teve esse interesse também de dar esse suporte e a gente abriu uma unidade lá. Funcionamos, primeiramente, há 22 anos já Jacintinho, a gente ofertava inglês, francês e espanhol. A minha professora de francês esse ano se aposentou. E eu estou vendo uma professora de francês para o próximo ano. Saudades, professora! Para o próximo ano a gente iniciar também com francês. Não só no Jacintinho, como também no Benedito Bentes. A gente está vendo as questões, por quê? Porque vontade nós temos muito, mas a gente tem que, a nossa preocupação é ofertar, mas com qualidade, entendeu? Não é só ofertar um curso onde a gente não tenha qualidade no ensino, a gente quer ofertar o curso com qualidade. Iniciamos agora no Benedito Bentes, agora em julho. Essa turma termina o primeiro módulo em dezembro. A partir do ano que vem eles vão fazer o segundo, o terceiro e em 2024 terminam, porque são 4 módulos em 6 meses cada módulo. Tá? Então assim, toda a nossa preocupação não é só ofertar uma aula, mas sim, ou um curso, mas sim ofertar com qualidade. Para você ter ideia, a nossa professora
que foi contratada agora pelo PSS, ela é professora do FISC. Então ela está dando aula à noite. Eu vou 2 vezes por semana ao Benedito Bentes à noite, converso com meus alunos. Fico à tarde também, vejo as turmas do Teens. Temos à tarde uma turma do Teens e de Kids. A gente nunca teve turma de Kids, que são os garotinhos. Agora nós abrimos esse ano Benedito Bentes, uma turma Kids, que vai de 8 a 10 anos, dos 4º e 5º anos primários. Então assim, eles estão encantados com o inglês e para mim, eu quando vejo aqueles meninos já balbuciando alguma palavra em inglês, já tentando se comunicar em inglês, para mim é uma alegria imensurável. E como é que faz para se matricular? É pelo site, tem que ir no local físico? Excelente pergunta, Tiago. Olha bem, há um período de matrículas, por exemplo, lá no Jacintinho, nós começamos a ofertar a matrícula em fevereiro. Em fevereiro abrimos a matrícula presencial. No caso, você vai ter que ir à escola do Jacintinho. Nós funcionamos Jacintinho no antigo Centro Social Urbano, hoje Escola Henrique Ekelman, no Jacintinho, onde você vai lá e leva xerox da identidade, xerox do comprovante de residência e uma foto 3x4. E se você estudar em escola pública, você leva também uma declaração da escola. A princípio, o nosso foco, Tiago, era só escola pública. Mas a gente sentiu que a comunidade também queria. Ou seja, o que é a comunidade? Aquelas pessoas que moram nas redondezas da escola também desejavam. E a gente ampliou também para a comunidade. Então nós funcionamos para a rede pública e também comunidade em geral. Eu tenho lá aposentados comigo. Eu costumo dizer, não há limite de idade. Pessoas de que idade, mais ou menos? Eu digo que a gente tem uma verdadeira mistura, uma salada. Isso é muito bacana. Por que é bacana? Porque eu tenho jovens de 13 anos, aí eu tenho outro de 25, eu tenho um senhor de 50, 60 anos na mesma sala. Não importa a idade. Não importa a idade. O que importa é você querer aprender, né? É você estar liberto de qualquer bloqueio na sua mente. Eu quero aprender. Eu sempre cito Cora Coralina, porque para mim Cora Coralina ela é um exemplo de vida. Ela foi uma poetisa, onde ela escreveu o seu primeiro poema com 73 anos e morreu com 95. Então ela tem cada poema lindo e um dos poemas dela diz o seguinte: nós devemos derrubar muros e construir pontes. Então o inglês é justamente isso. O inglês ele vem para derrubar todo e qualquer muro. O inglês ele vem para ampliar a tua mente. Eu já li várias pesquisas que dizem o seguinte: quando você aprende uma língua estrangeira, o seu raciocínio melhora, a sua capacidade cognitiva é melhorada também, a memória ela tem um upgrade muito bom, muito interessante, ela também é melhorada. E mais do que isso, eu estava lendo uma pesquisa recente que até o Alzheimer ele é retardado quando você está aprendendo uma língua estrangeira. A língua estrangeira não impede você de ter Alzheimer, mas ele retarda aquele surgimento do Alzheimer, porque o teu cérebro é o tempo todo em movimento. Porque nós somos preparados, eu digo nós preparados no sentido seguinte: por exemplo, nós somos brasileiros, então o que é normal? A gente fala o português. É a nossa língua mãe, a nossa língua pátria, é falar o português. Mas a partir do momento que um belo dia você diz assim: não, quero aprender uma língua estrangeira, então você começa a ativar uma parte do seu cérebro que nunca foi ativada. Você nunca quer a parte ligada à língua estrangeira. Então, de repente, uma janelinha, você vai aqui e liga uma luzinha aqui no teu cérebro, e aquela luzinha, ela é tão interessante que ela começa a produzir vários efeitos interessantes. Desde que eu comecei a aprender inglês e estudar, isso já tem muitos anos, eu percebi tudo isso que eu te falei. Meu raciocínio melhorou, minha memória melhorou, minha capacidade de entender as coisas melhorou, minha percepção das coisas melhorou. Eu sou mais rápido de dialogar, então assim, é muita coisa bacana. E quanto mais eu leio sobre esses benefícios da língua estrangeira, mais encantado eu fico. Tá de parabéns, isso é muito bom. Então o pessoal para se matricular tem que ir lá no espaço de vocês. Tem que ir lá no espaço. Mas qual o endereço? Eu vou dar os dois endereços. O primeiro endereço eu já Jacintinho, na rua 56 Coab, antigo Centro Social Urbano, hoje Escola Henrique Ekelman, funciona no Jacintinho. Mas existe também nosso novo espaço, que é lá no Benedito Bentes, é na principal do Benedito Bentes, após a Coca-Cola, antiga UNIT, hoje Escola Padre Brandão Lima. Então, não tem como errar. O curso é gratuito. Tá certo, pessoal? Tem 2 espaços. Isso. Então, quem se interessar, vão atrás, porque a gente tem que buscar o conhecimento para que a gente possa crescer em todos os aspectos, tanto culturais como profissional. Língua número 1, cara. Você falou como funciona o projeto, eu perguntei como é que as pessoas se cadastram no projeto. Agora, qual é a dificuldade de ensinar a língua?
Essa é uma pergunta também muito interessante. Eu, quando comecei a dar aula, eu encontrava muito aluno que dizia assim: professor, eu não sei nem o português, como é que eu vou aprender inglês? Eu vi muito isso no início da minha vida como professor de inglês. Eu via quase que semanalmente isso. Eu não sei nem a minha língua, como é que eu vou aprender uma língua estrangeira? E eu disse recentemente que eu tinha um aluno, que esse aluno veio com essa frase, com esse questionamento para mim: eu não sei nem isso, como é que eu vou aprender? Não sei nem minha língua portuguesa, como é que eu vou aprender inglês? E eu coloquei algumas palavras no quadro, escrevi algumas palavras no quadro e pedi para esse meu aluno pronunciar essas palavras. E a primeira palavra que ele pronunciou foi bike, a segunda palavra foi show, a terceira DJ e depois shopping. Aí eu refleti com ele, foi um papo bem agradável na sala, os meninos acompanhando tudo e a gente refletindo. Aí eu refleti com ele o seguinte: você falou pra mim que não conhece nada de inglês, que você mal sabe a língua portuguesa. Agora, quem disse a você que bike, o item som de ai? Quem falou pra você? Você acabou de me dizer que não conhecia nada de inglês. Mas quem disse a você que o i em inglês tem som de ai? Por que você não falou bique? Quem falou pra você que o D em inglês é D e o J é J? Por que você não falou DJ? Você falou DJ. E quem disse a você que o SH tem som de X? Você falou shopping. Então eu comecei a rever com ele todas aquelas palavras e ele começou a perceber que já existe na nossa própria língua portuguesa a chamada do estrangeirismo, que é quando você começa a trazer para a nossa língua palavras que não são da nossa língua, são estrangeiras, mas a gente incorpora elas como se fosse da nossa língua. Não é? Por exemplo, nós usamos shampoo, nós usamos DJ, shopping, movies, music, rock. Então assim, pop. Existem várias palavras que são da língua. I love Mateo shopping. Hot dog, milkshake. Então, são todas palavras de origem estrangeira, de origem inglesa. E a gente incorporou elas como se fosse da nossa língua, e não são. Né? O nome disso se chama estrangeirismo, né? São palavras estrangeiras, mas que a própria língua acabou chamando para si. E quando ele percebeu isso, ele disse: então você já vê que já foi dado um passo dentro de você, que não há nenhuma dificuldade, você só precisa se perceber que o inglês já está com você. E tem também uma música muito legal, que eu até também citei recentemente, a música do Zé Cabaleiro com Zeca Pagodinho, o samba do approach. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho um approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat, eu tenho um savoir-faire, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight. Já fui fã do Jethro Tull, hoje me amarro no Slash, minha vida agora é cool, meu passado aqui foi trash. Ou seja, essa é uma música onde o estrangeirismo está presente, mas está presente em harmonia, onde você é capaz de entender mesmo aquelas palavras em inglês, o significado delas. E isso acontece também com a gente, só que às vezes é imperceptível e a gente não reflete sobre aquilo que a gente está falando. E a gente acha que não é capaz de falar quando a gente já fala, não é capaz de entender quando a gente já entende. Então, pelo um monte de palavras que foi falado aí, realmente eu vi que a gente realmente é o inglês. É o inglês. Antes de ir para a próxima pergunta, a gente agora vamos rodar o VT e vamos para o segundo bloco. Voltamos já. Estamos de volta agora no segundo bloco, estamos com o professor Jefferson e com o Catial na área. Tem que respeitar. Eu te perguntar alguma coisa, como é que é as notas desse rapaz lá? Tira 0 ou 10? 0 já é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, no caso, ele não fica nem comigo, ele tinha uma professora, a professora teve, com os motivos, se força maior, nos deixar, agora ele está com outro professor. Ele só falta um pouquinho, falta, mas... Então não é letra B, não é A não, né? Mas é um bom garoto. Eu tirei uma nota boa, a primeira prova eu tirei 8, então menos mal. Quais são as dicas que você dá para a pessoa aprender melhor outro idioma? Bom, eu vou falar o que aconteceu comigo. Uma coisa que ajuda muito você a aprender uma língua estrangeira é a música. É a música, principalmente, quanto mais lenta for a música, baladas, músicas lentas, melhor. Porque melhor. E hoje em dia nós temos sites maravilhosos, onde você tem o vídeo, você tem a letra da música em inglês, onde você ainda tem a tradução. Então, numa só página, você tem tudo. O vídeo da música, a letra em inglês e a própria tradução. Onde você, ouvindo, você vai praticando. Você vai praticando. Eu costumo dizer o seguinte: o que leva à perfeição não é você querer aprender de uma vez, é a prática, é o dia a dia, é aquela velha história, é o hábito que faz o monge. Então assim,
continue praticando, mesmo que a princípio você não veja. Ouvindo música, This is amazing, assistindo great. filme, coloca a legenda em inglês também, começa a experimentar. Eu costumo dizer, ó, assiste um filme dublado, um filme de duração curta, 1h20 no máximo, depois coloca tudo em inglês. Primeiro você já entendeu a história quando assistiu o filme dublado, então a história para você é tranquila, você já entendeu. A segunda vez você já vai praticar o seu inglês, bota tudo em inglês, com legenda em inglês e começa a praticar. Quanto mais você assistir, quanto mais você praticar, melhor será. Agora eu pergunto, qual a importância de aprender outro idioma, tanto culturalmente quanto para o currículo e para o mercado de trabalho? Isso para mim é crucial, Thiago, porque olhe bem. Você acha que quando o pessoal olha o currículo, aí vê o cara assim, o cara sabe inglês, aí você acha que o RH já olha diferenciado quando o cara já... Com certeza. Deixa eu te contar uma historinha. Eu, quando ainda era estudante, eu comecei a aprender inglês na UFAL, né? Eu fiz um curso de graduação na UFAL. Depois eu fui fazer cultura para melhorar ainda mais o meu inglês, né? Então eu fiz um curso universitário superior e também fiz uma cultura que é para me dar um rendimento melhor no tocante à conversação. Mas eu lembro como se fosse hoje, eu ainda estava no primeiro ano da universidade, eu fui procurar emprego e eu coloquei, eu sou estudante de língua estrangeira, eu sou estudante de inglês da UFAL. Eu lembro que eu era um dos últimos a entregar o meu currículo, tinha na base de 200, 300, não sei bem, mais de 200 pessoas. E quando eu entreguei já dizendo, eu cheguei tarde, já entregaram. Eu deixei até com o vigilante meu currículo, não tinha nem esperança. 3 dias depois me ligam, dizem, não, você foi selecionado. Eu perguntei, rapaz, como? Eu cheguei por último. Eu cheguei por último, assim, eu achava que nem iam ligar pra mim, já tinha até selecionado as pessoas. Cheguei atrasado, já tinha mais de 200 pessoas na minha frente, porque o número de ficha que eu peguei era 200 e pouco. O rapaz disse, não, mas a gente escolheu você porque você tem um diferencial. Você é estudante de língua inglesa, estudante de língua inglesa. Para você ver a importância de você ter uma língua estrangeira no seu currículo. E hoje as empresas, elas estão preferindo profissionais bilíngues, ou seja, que falam mais de uma língua. Melhor ainda, e uma língua estrangeira, de preferência que seja o inglês. Muita gente me pergunta, mas o inglês é a língua mais falada do mundo? Não, não é a língua mais falada do mundo, não é. Mas, entretanto, ela é a língua do negócio, ela é a língua da tecnologia, ela é a língua da internet, ela é a língua da conversação. Eu estava vendo você trocar de bateria e tinha lá Battery Pack, ou seja, em inglês. Tudo tem né? inglês. Então, tudo hoje leva em inglês. É inevitável, você entra no YouTube, tá lá um monte de vídeo em inglês. Você vai assistir um filme, 90% dos filmes que nós assistimos são dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou seja, países que falam língua inglesa. Às vezes eu tenho uma amiga que ela é professora de espanhol, às vezes ela tem até dificuldade de encontrar vídeos novos de espanhol, porque o domínio é tão grande da língua inglesa em todas as áreas, que ela tem até dificuldade de que ela quer sempre estar trazendo uma coisa nova, mas muitas vezes ela tem que ser repetitiva, porque é muito desigual a demanda. Você pode entrar no YouTube e você vê a quantidade de vídeos em inglês, em língua estrangeira, em inglês, e a quantidade de vídeos em espanhol. Eu queria até que o espanhol crescesse mais. Eu tenho interesse, porque eu sou o coordenador do curso, e não temos só inglês, temos também espanhol. E hoje o espanhol aqui na nossa região, ele é muito útil por conta do Mercosul. Não é? Na Argentina, Uruguai, Chile, a nossa proximidade com o Mercosul, a língua a ser falada é o espanhol. Mas eu entendo também que a língua do mundo, a língua da tecnologia, a língua da inovação, a língua do cinema, da ciência, é o inglês. É o inglês. Muito boa resposta. O que você acha da cultura americana que influenciou bastante a cultura brasileira nos anos 90? Né? O pessoal era muito propaganda americana, a Coca-Cola estava em evidência, tá? O pessoal começou a gostar de ouvir mais músicas românticas. Houve uma influência muito grande nos anos 90. E você acha que essa influência ainda permanece? Ou você acha que novas influências estão chegando, como a cultura chinesa, coreana? Você acha que a cultura que mais prevalece estrangeira ainda é a americana? Olha, ela ainda domina, mas ela está perdendo terreno. E eu vou te dizer até do ponto de vista do cinema. Eu terminei de assistir uma série muito interessante chamada Uma Advogada Extraordinária. E ela é coreana. Muito boa, recomendo, Netflix. Ela é coreana, ela é da Netflix, ela é coreana. Então assim,
Vários filmes já estão se destacando aí, aquele filme Parasita, que ganhou o Oscar também, ele quebrou um paradigma, um filme estrangeiro ganhar um Oscar, né? Porque normalmente o filme estrangeiro, ele concorre com o filme estrangeiro. E esse filme, ele ganhou concorrendo com todos os filmes título enlatados americanos. E ele ganhou o Oscar. Então, assim, quando você percebe, eu vejo um movimento de não mais aquele domínio total. Hoje em dia, até por conta da internet. A internet ela democratizou muito. Você entenda que antigamente, nos anos 80, 90, para você gravar um disco, você tem que ter uma gravadora, você tinha que ter um trabalho, um investimento em cima de você. E hoje, você de repente, um vídeo seu pode bombar no YouTube. Um vídeo seu pode de repente chegar e estourar. E você ficar conhecido nacionalmente. Antigamente, nos anos 80, 90, se não tivesse uma gravadora investindo em você, divulgando o seu trabalho, você não teria acesso a ser conhecido no Brasil. Então a internet, ela democratizou muito isso. Ainda há sim um domínio americano, ainda há sim um domínio da língua estrangeira, mas ele vem aos poucos diminuindo. Por quê? Porque hoje em dia a gente assiste um filme coreano, um filme indiano. Nos anos 80 ou 90 era muito raro você ver um filme indiano, um filme coreano fazendo sucesso. Hoje a gente vê essa série aí, que vai ter inclusive uma segunda temporada, porque estourou. É como o Catial falou assim, ela é uma advogada, sim, uma advogada extraordinária, é coreano. Ela é uma advogada autista. Onde ela enfrenta todo o preconceito e ela é muito inteligente. Ela é muito sarcástica. É um filme coreano. É um filme coreano. Uma série, praticamente. É uma série. Você também é professor de projetos. Sim. Nos fala sobre esses projetos. Bom, não existe nada mais tediante para um aluno do que você dizer assim: vá para a escola, abra o livro, abra o caderno, responda o livro da página tal, escreva o que está no quadro, olhe essa transparência, vá fazer um trabalho. Não, isso, e lamento ainda quem continua com essa prática, porque isso parou. Hoje o mundo é outro. Inclusive eu estava vendo até um rapaz questionando o outro: você mudou. Aí esse rapaz falou para ele: eu mudei, o mundo mudou, e você? Entendeu? Então é esse tipo de coisa. A gente tem que estar antenado com o que está acontecendo. Eu, quando comecei a dar aula, eu dava aula de quadro de giz. Hoje eu cheguei a dar aula no Google Classroom, que é uma plataforma do Google. Não era nem no Datashow, que o Datashow já ficou para trás. Eu dei aula no Google Classroom, onde os meus alunos entravam numa sala virtual, onde ali eu já postava vídeos, eles me viam pelo Google Meet. Então, assim, é muito rápido, Thiago. A mudança está muito rápida. Educação à distância. A tecnologia está muito rápida. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. O Núcleo de Línguas, ele tem projetos. Por exemplo, vou dizer alguns projetos. Antes da pandemia, eu levei meus alunos para o supermercado. Eu entregava uma lista de inglês a eles, eu dizia o que eu queria, eles teriam que procurar aquele produto em inglês nas prateleiras. Depois nós fomos para o cinema, fomos para museu, fomos para Marechal Deodoro. Recentemente, esse ano ainda, no mês de abril, nós fizemos os Mirantes de Maceió. Fomos para o Mirante Santa Teresa, o Mirante São Gonçalo e fomos para o Mirante Santa Amélia, onde tem aquele balanço gigante. E eu pedi para que eles tirassem fotos e fizessem cartões postais. E eles tiraram fotos, fizeram cartões postais. Agora eu queria que quem fizesse espanhol descrevesse aquele cartão postal, aquela foto em espanhol. Quem fizesse em inglês descrevesse aquela imagem, aquela postagem em inglês. Ficou tão bom que o prefeito, ele pegou no nosso material e postou na rede social dele. Se você procurar no mês de abril, tá lá os cartões do núcleo e ele faz o comentário. Diz: gente, olha, avisa aos gringos aí que os meninos, a turma do Núcleo de Línguas fez esses cartões postais e começou a descrever os cartões postais. Então, assim, isso é uma aula interativa, isso é um projeto. Você ensina em quantas turmas? Eu basicamente, eu estou mais na gestão do núcleo, mas eu ainda estou com uma turma de inglês. Por que eu estou com uma turma ainda? Porque esse ano explodiu tanto, Thiago. São quantos alunos que você hoje, olha, hoje na minha sala são 30 e poucos alunos, 32, 33 alunos na minha sala. Mas eu tenho outro professor de inglês que dá aula. Nós funcionamos 2 horários no Jacintinho. No Benedito Bentes nós estamos os 3 horários, manhã, tarde e noite. Tá? Então hoje eu só peguei uma turma, por quê? Porque hoje eu tenho que me dividir no Jacintinho e no Benedito Bentes. Mas mesmo assim eu peguei essa turma, por quê? Porque a procura foi tanta que o meu professor de inglês não tinha mais como comportar mais alunos.
E eu, para não colocar alunos para fora, ou para não dizer eu não tenho vaga, eu abri uma turma para mim. Porque eu entendo que eu, apesar de eu ser o coordenador, ser o gestor do núcleo, eu sou professor. Então, senhores alunos que assistiram o podcast e comentar, vai pedir meio ponto na prova, tá certo? Então, vão lá, deixa um comentário, vão dizer que assistiu, aí o professor vai lá olhar o comentário, ver se foi você mesmo, tá certo? E vão ganhar... Deixa o like, comentar e compartilha, senão vai perder meio ponto, viu? Vão ganhar meio ponto na prova. Você é cook pessoal. Explica aí. Coach. Explica aí o que é. Pra quem não entende. O coach hoje em dia Você sabe que o conhecimento, eu terminei de falar isso, o conhecimento, o tempo vai passando, a gente vai adquirindo novas técnicas de conhecimento, e o coach, principalmente o coach pessoal, é aquele que trabalha o desenvolvimento da pessoa. Eu não vou criar nada que você não tenha, Thiago, só que eu vou potencializar em você as suas potencialidades, o que você tem de melhor. Então eu vou buscar em Thiago o que o Thiago tem de melhor, que muitas vezes ele não percebe nele. Então esse é o trabalho de um coach pessoal, é buscar no outro aquilo que ele tem de melhor, refletir com ele os pilares, o que sustenta ele, as crenças, se ele tem crenças, se ele não tem crenças, enfim, assim. Então é uma coisa que é um desenvolvimento pessoal. Eu ouvia muito falar, mas eu não sabia o que era. Eu confesso que eu não sabia o que era. Mas eu não estou te trazendo nada que você não tenha. Na verdade, eu vou sentar com você, eu vou te ouvir, eu vou te fazer alguns questionamentos. Em cima desses questionamentos, depois eu vou refletir com você e, de repente, o que te limita, quais são os teus limitantes, qual é o teu potencial, o que tu pode... onde é que tu não está conseguindo crescer. Então, mas na verdade, Thiago, eu não vou te dar nada que você não tenha. É que muitas vezes o teu potencial, você ainda não percebeu que você tem esse potencial, porque existem algumas crenças limitantes em você, existem alguns bloqueios que você carrega e você não percebe. Entendeu? Mas existe vários tipos de coach, não só o coach pessoal. Para a pessoa lhe contratar, como é que ela lhe acha? Não, eu hoje, é engraçado até falar sobre coach, porque hoje eu não tenho mais nem tempo de trabalhar a questão do coach, não. Na verdade, foi um desejo meu, que eu quis conhecer a fundo, como você mesmo colocou. Eu quis conhecer a fundo o que seria o que é coach, o que seria como é que eu posso crescer, como é que eu posso desenvolver. Tentei aplicar em mim, e também ajudar as pessoas mais próximas a mim também, ajudá-las no tocante, elas conseguirem também ter esse crescimento, conseguirem desenvolver. Mas o mais importante é que, no meu caso, serviu apenas como um conhecimento e não como um meio de mim conseguir sobreviver dele, tá? Até porque a minha vida é muito, eu sou muito focado no meu trabalho. E meu trabalho hoje é língua estrangeira, é o inglês, é ser gestor, é coordenar e ser o professor também. Então, professor Jefferson, para a pessoa lhe achar nas redes sociais, para lhe contratar para algum projeto, ou palestra, ou para alguma palestra, ou também para quer se matricular e não sabe, não consegue chegar ao endereço, alguma coisa, para lhe achar, primeiro suas redes sociais. Sim. Como é que o pessoal lhe acha? Pronto, eu vou dizer primeiro do Núcleo de Línguas. Núcleo de Língua Estrangeira, N1, L2, E3. N de núcleo, L de língua, E de estrangeira. N1, L2, E3. Instagram. Não é PlayStation Instagram. não, mas isso é Instagram. Eu tenho também o meu pessoal, que é Jeff Simons. Jeff Simons, S-I-M-O-N-S. Jeff Simons. Também, esse é o meu pessoal. Mas eu estou investindo mais na questão do núcleo de línguas estrangeiras. O meu foco hoje, Thiago, eu tenho esse sonho, é expandir o máximo que eu puder aqui em Maceió, o núcleo de línguas. Primeiro porque é gratuito, Thiago. Eu sei para mim como foi difícil eu fazer um curso de língua. Pra você ter ideia, eu precisei passar por muita dificuldade em minha vida para chegar no inglês, porque desde criança eu sempre tive vontade, mas era caro. Não, sempre foi caro, né? Tem caro. Então, os assim, famosos é caríssimo. Justamente. Né? Então e hoje nós temos. Querem aprender e não tem condição. Não tem condição. Né? Hoje nós temos um curso de línguas, de inglês e espanhol hoje, gratuito, com certificado, Thiago. Um certificado tipo uma pós-graduação, 320 horas. E ofertado pela Secretaria Municipal de Educação. Então tem credibilidade.
né? Então não é um certificado qualquer, é a Secretaria Municipal de Educação quem está ofertando esse certificado ao aluno, desde que ele conclua o curso dele. Não é se matricular e não ir. E não ir. E aprender a fazer prova e passar nas notas, né? Justamente. Você também é mentor de startup. Né? Nos explica aí. Mentor de startup. Olha, por exemplo, o WhatsApp uma vez foi uma startup, né? Uma vez ele teve um projeto. Startup é quando você tem algo prestes a se tornar uma empresa, mas ainda não é uma empresa, né? Então é onde você vai buscar investidores, anjos, onde eles possam investir aquele dinheiro para futuramente se tornar um produto e uma empresa. E onde eu dava aula, o Césio Senai, ele tem esse projeto de empreendedorismo. Eu também sou professor de empreendedorismo, professor de projetos, professor de startup e mentor de startup. E eu acompanhava meus alunos justamente trabalhando essa questão do empreendedorismo e da mentoria de startup. Pra você ter ideia, em 2014 nós fomos para o Startup Weekend Arapiraca. Se você buscar no YouTube, tem lá meus alunos lá. Nós somos competir com os alunos da UFAL Arapiraca, né? Inclusive o Paulo da Tracto, eu conheci Tracto o Paulo Show. Da Tracto lá, o Tracto Show lá, o Paulo. Eu já conheço ele de lá. E nós competimos com 4 equipes e nós tiramos o 2º lugar e o 4º lugar. Mas eu tenho alunos de 14, 15 e 16 anos no 2º e 3º ano do ensino médio, competindo com universitários. Inclusive, você é mentor de intercâmbio US Brasil Connect. Na verdade, eu trabalhei na coordenação, eu trabalhei junto da coordenação do US Brasil Connect, que foi aquele programa que eu até falei para você, que a gente recebia os americanos 3 vezes, a gente recebeu 2013, 2014, 2015. Recebemos no SESI, no EBEP, SESI Senai, parceria SESI Senai, EBEP. Ensino básico, ensino profissionalizante juntos, os dois. Quando a gente recebia os americanos e fazia a seleção, os meninos praticavam inglês durante um mês aqui. E no final do ano a gente selecionava os melhores e mandava para os Estados Unidos. Então isso tudo, Thiago, me deu uma vivência muito bacana, muito interessante e ao mesmo tempo abriu meus horizontes. Você já viajou para fora do Brasil? Não, olha, eu já tive várias propostas. Ou tem medo de avião, não, que nem eu tenho um morro de medo de avião. A questão não é nem essa. Olha, você vai achar que é até uma besteira que eu vou falar aqui para você, mas isso é fato, isso é real. Eu já tive várias vezes para viajar, mas as pessoas que iam comigo desistiam. E eu entendo, até por uma questão de segurança. Para mim, isso é uma questão minha pessoal, que é interessante você sempre viajar com alguém, principalmente para fora do país. Então, eu sempre... Aí, como os amigos que iam comigo, viajar, com certeza. Como os amigos que iam comigo desistiam, aquilo acabava me desmotivando, eu também não acabava indo. Os meus amigos americanos que eu fiz durante o intercâmbio, eles já me chamaram, olha, venha, de vez em quando mando, venha, não sei o que e tal. Mas eu ainda fico um pouco reticente. Recentemente, um amigo meu, que é daqui, ele vai para o Canadá. E eu estou articulando com ele, Canadá faz fronteira com os Estados Unidos. Ele vai ali para a região próxima a Michigan, e é justamente onde meus amigos moram. Isso faz fronteira. É a chamada região dos lagos, né? Lá a temperatura é menos 5 graus, é sempre abaixo de zero. Você tem ideia de como é frio, né? É sempre abaixo de zero. Então, assim, há essa possibilidade de ano que vem fazer estar no Canadá. Então, e de lá um pulinho para os Estados Unidos. Aproveitando aqui o link, a gente vem agradecer o patrocínio da Azul Linhas Aéreas e também do restaurante Cheiro da Terra. São nossos patrocinadores executivos. Gente, eu quero falar uma coisa importante aqui. Fique à vontade. Agora eu quero que vocês entrem em acordo. Quando dizer concordam depois, aí é de vocês. Tudo bem. Beleza. Então, gente, um presente especial para vocês, meus queridos colegas e alunos do Núcleo de Línguas Estrangeiras, vindo de Catchau, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, dando like, comentando e compartilhando, já ganhou um ponto a mais na sua nota da prova. Pode ser? Concorda? Tem que falar com o professor. Eu falei meio Mário. ponto, ele aumentou um ponto. Tem que falar com o professor Mário. Mas vamos você fala com ele. Concorda? Eu vou falar com o professor Mário. Então você concorda comigo, mas vai falar com o professor Mário. Porque não depende de mim. Concorda comigo? Concordo sim. Olha aí, viu? Um presente pra vocês aí. Um ponto para os alunos. Concordamos aqui. Um ponto para os alunos. É isso aí. Colocou ele na estreita. Nos fala quais são as expressões mais usadas e mais fáceis de aprender. Olha, de inglês.
É interessante isso que você está falando, que está surgindo tantas novas. Por exemplo, hoje, eu vi recentemente, 2 jovens comentando, hoje eu tenho um date. O Catial sabe. Hoje eu tenho um date. E não é porque o Catial sabe, não é nem porque ele faz inglês, é porque isso é um termo muito usado hoje. Date, D-A-T-E, hoje em dia chama encontro amoroso. É um encontro com uma paquera. Entendeu? E é uma palavra de origem inglesa. Né? Então assim, aí você vê como o estrangeirismo ele é forte. E o que é mais incrível é que as pessoas não percebem isso. O que me choca é isso. Pô, vocês usam tanto, vocês não percebem. O pessoal usa as coisas e não percebe. Vintage, né? Vintage, como queiram, né? Aquela coisa antiga, né? Isso é vintage. Antigamente a gente usava flashback quando queria ver algo do passado. Alguma coisa de antigamente, passado, né? Eu queria perguntar, professor, 4 dicas para vencer a insegurança em falar inglês. Postagem sua do seu Instagram. Certo. Tá, eu fui lá dar uma olhada e eu vi que tem isso lá. Nos fala aí sobre as 4 dicas para vencer a insegurança a falar inglês. Bom, a primeira coisa, eu vou dizer de uma forma bem formal mesmo, fale. Não tenha muita... Pode errar. Não, olha, às vezes o contexto nos ajuda. Eu vou só te dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui eu errei. Era falar coach, eu falei coach. Aí não é coach. Não, assim mas... mesmo. Aí eu aprendi, agora já não vou errar mais. Porque eu lembro que minha mãe tem uma secretária que ajudava ela, que minha mãe tinha problemas cardíacos, ela não podia cuidar das coisas da cozinha e tal, então ela tinha sempre uma secretária. Então minha mãe, eu perguntava a ela, como é que tá a comida hoje? Ela disse, hoje tá rim. Quer dizer, rim, pra quem tá ouvindo, pode achar que é o órgão. Aí a pessoa quer o rim, né? Que é um órgão do corpo, mas não é. Mas o contexto me ajudava a entender que eu estava falando que está ruim, não está bom. Então, isso acontece também no inglês. Você, às vezes, até pode pronunciar uma palavra que ela não saia exatamente como deveria sair, mas se o contexto nos ajuda a entender. Eu lembro no intercâmbio, lá quando eu falei que eu participei, uma aluna minha chegou e pediu uma americana, uma coach americana, um objeto. Essa coach pegou o objeto e pronunciou o objeto corretamente e entregou a ela. Mas por quê? Porque o contexto ajudou a americana a entender o que ela queria. Ela pegou o objeto e reproduziu corretamente a pronúncia daquele objeto. Aí a aluna percebeu que não tinha falado corretamente e repetiu corretamente, entendeu? Então, o contexto também nos ajuda. Nos ajuda. Agora, se você ficar calado, se você ficar trêmulo ou se você ficar inseguro, aí ninguém vai entender nada que você não falou. Inclusive, você nos deu uma dica, eu ia até perguntar, mas a gente já falou, retroagindo, como estudar inglês com séries e filmes. Isso. Também é uma dica importante também, né? É uma dica. Eu sempre digo o seguinte a você, olha, entenda a história. Primeiro entenda a história, você pode entender a história com legendas em português ou todo dublado, agora depois vá praticar. E o que é praticar? Você não vai mais estar preocupado com a história, porque a história você já sabe. Você vai estar preocupado com o que você está ouvindo, o listen, e com o que você está lendo, o reading, que é a legenda. Então aí sim começa a tua lição. Porque a história você já sabe, você já viu a história em português. Você agora então, tem que aprender a lição. Vá praticar. E vai chegar uma hora, teve um dia que eu cheguei tão cansado em casa, tão cansado, que eu fui pro sofá, liguei o filme, coloquei um filme. E depois de uns 40 a 50 minutos foi que eu vim perceber que ele estava todo em inglês. Por quê? Porque isso é uma prática minha. É uma prática e já está. É uma prática minha. Eu digo aos meus alunos direto, não pense que você vai aprender inglês vindo 2 vezes só por semana assistir aula, não. Se o inglês não fizer parte da sua vida, não vai acontecer nada. Por exemplo, a minha rede social não aparece curtir para mim, aparece like. Para mim não aparece comentar, aparece comment. Quando eu deixo de seguir, é unfollow. Compartilhar, share. É unfollow. Compartilhar e share. Então por que isso? Porque é a minha vida. Então se o inglês faz parte de mim, eu desenvolvo. Mas se o inglês eu ver só 1 vez por semana, se o inglês eu 2 vezes por semana, então é esporádico. Qualquer coisa que a gente não põe em prática, não a gente põe em prática, aprende, né? Aquilo que a gente vê sazonal, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Tem que fazer prática. Tem, por exemplo, eu escrevo em inglês, eu leio em inglês, eu escuto música em inglês, eu assisto um filme em inglês, então já faz parte de mim. Já faz parte. Veja só, a língua inglesa é uma das mais usadas mundialmente. Porque as estatísticas dizem que apenas 1% dos brasileiros são fluentes em inglês. Por que apenas 1%?
Você sabe? Né? E ela é uma das mais faladas no mundo, mas só 1% dos brasileiros, segundo as estatísticas, falam fluentemente o inglês. Grande parte se deve porque ensino gratuito do inglês, a escola tradicional, o aluno da escola tradicional, ele basicamente ele tem aquele inglês, mas é um inglês contextualizado com gramática e contexto, não é? Escola normal, escola pública, escola particular, eu não estou falando de cultura, estou falando de escola pública, particular, estadual, municipal, inclusive a federal também, ela trabalha o texto para Enem, trabalha a gramática visando Enem, trabalha, sabe? É tudo contextualizado. A conversação, o diálogo, você vê mais em cultura. E cultura, como a gente já falou isso, não é algo barato ainda para o Brasil. E mais do que isso, o brasileiro, ele ainda não percebeu a importância, até pela estatística que você trouxe, a importância de você falar uma língua estrangeira, principalmente o inglês. Como ele ainda não tem essa percepção que isso vai agregar valor a ele, no currículo dele, que isso vai abrir a mente dele, que isso vai melhorar, inclusive, oportunidades de emprego, essa percepção ainda também está muito longe, ele não investe. Pra você ter ideia, muitas vezes eu ouço meus alunos dizer assim: professor, não vou hoje não, que amanhã eu vou ter que sair com minha mãe pro centro. Professor, amanhã eu tenho um dentista. Eu digo, você tem 5 dias na semana para marcar um dentista. Tem que ser no mesmo dia. Você só tem um dia por inglês. E tem que ser justamente naquele dia. Aí não, sempre a pessoa... Né? Sempre o inglês é sacrificado. Sempre. Não, amanhã eu tenho prova. Ontem eu estava falando isso na sala. Amanhã eu tenho prova, vou estudar hoje à tarde. Aí eu disse ontem na sala, não jogue para o inglês uma responsabilidade que não é dele, é porque você não se planejou, você não dividiu o seu tempo, você só tem uma vez por semana e você está me dizendo que vai sacrificar esse dia porque tem uma prova amanhã? Não, querido. Não, se planeje. E o final de semana que você teve e os outros dias, se você se organizar, se você se planejar, você vai encontrar espaço também. Só que a gente, e tem um ditado que é o seguinte: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Você quer crescimento, você quer ter retorno, mas você não quer pagar o preço. Tem que pagar o preço, você tem que ter uma dedicação sim, você tem que se planejar sim. Aquele que não se planeja, aquele que não sabe o que quer, não tem foco. Tem uma frase de Shakespeare que eu gosto muito: se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer lugar serve. Porque uma pessoa sem foco é assim, ela não sabe o que quer, ela quer ganhar o mundo, mas ela não faz por onde. A gente só ganha alguma coisa se a gente pagar o preço. E o preço muitas vezes é tirar a gente da zona de conforto. Da zona de conforto, onde ninguém quer sair. Todo mundo quer ficar. Pronto, meu dentista tá marcado para outro dia. No inglês não rola. Tá vendo? Eu lhe considero também um digital influencer. Eu dei uma olhada no seu Instagram e eu vi que você é bem conectado. Sim. Né? Como é? Você parece até um cantor, né? Um cantor de rock, um artista. Você também é um digital influencer também. É o que eu digo assim, ele é bem enturmado com a galera. Se mistura eu digo o seguinte, que hoje em dia a gente tem que estar atenado com todas as tecnologias, né? Quando eu me vejo, quando eu cometi água, eu já cheguei a aplicar a prova com mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Naquele tempo que fazia aqui, via aquele cheiro gostoso de álcool. De álcool. Olha, e eu borrava a minha prova, que não era bom demais. A minha prova borrava toda, não era bom, não Aí eu gostava muito porque borrava a prova. Aí às vezes eu não entendia, eu queria ver a resposta do colega. Aí o professor, eu não estou entendendo bem aqui a pergunta, mas era para olhar o que os colegas estavam respondendo ali. Responder certo. Pena que não tem mais isso. Então olha só, e hoje eu estou dando aula no Google Classroom, eu estou usando o Drive. Eu estou usando o Jamboard. Cara, é surreal isso. Então, poxa, como eu evoluí? Mas quanto mais eu evoluo, Thiago, eu me lembro muito de Sócrates. Sócrates dizia que foi o maior pensador da Grécia: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Enquanto quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho necessidade de entender que eu preciso aprender mais. Então, isso que às vezes eu tento passar para o meu aluno. Muito forte. Quando penso, logo existo. Penso, logo existe. Pessoal, vamos agora para o último bloco e vamos para o bloco do Pinga Fogo. Aonde a gente vai perguntar ao professor quem ele aplaude e quem ele não aplaude, e ele vai explicar o porquê. Roda o VT e vamos seguir agora para o Pinga Fogo. Estamos de volta, pessoal. Eu tenho certeza que vocês ficaram até o final
Não só porque a entrevista está boa, porque vocês sabem que no final tem a surpresa, que a gente vai para o quadro Pinga Fogo, que é onde que vocês mais gostam. Professor Jefferson, você aplaude ou não aplaude Donald Trump? Donald Trump. Bom, Donald Trump foi um presidente republicano, não é? Ele tinha algumas pautas interessantes, né? Se você me perguntar qual é o meu partido nos Estados Unidos, eu sou republicano. Entretanto, o Trump, para mim, não representa, apesar de ser do Partido Republicano, ele não foi o melhor presidente que a gente poderia ter escolhido para liderar os republicanos. Tanto é que ele não conseguiu a reeleição, então por alguma coisa houve, não é? Mas eu sou republicano sim, e eu acho que ele cometeu alguns equívocos, apesar de ter feito algumas conquistas também. Que eu costumo dizer o seguinte: se você vê no outro só negativo, você não vê nada positivo, é porque é pessoal. Você acha que uma pessoa que tem uma vida não de origem pobre, mas uma origem de classe alta como ele, né? Rico, né? Mega empresário, milionário, não sabe as dificuldades humanas. Você acha que essas pessoas são capacitadas para entrar na política? A política é a arte de você fazer, administrar os recursos do Estado, né, e distribuir de forma correta, né, e também fazer os investimentos da nação. Você acha que uma pessoa que não passou por fome, uma pessoa que tem tudo, come do bom e do melhor, você acha que a pessoa vai estar se preocupando com quem é pobre, com as pautas da assistência social? Você acha que são poucos? Não, é justamente poucos. Isso. Se você for analisar os candidatos que concorrem a presidente dos Estados Unidos, quer sejam democratas, republicanos ou independentes, você não vai ver nenhum ali assalariado. Você vai ver sempre pessoas de um nível alto. Então, assim, apesar dele ser conhecido como milionário, os candidatos também que concorrem aos Estados Unidos têm um poder aquisitivo alto, muito alto. Mas para mim o grande problema não era o Trump em si, eram as ideias dele, que muitas vezes se chocavam até com o Partido Republicano, porque tinha próprios republicanos que não concordavam com as ideias do Trump. Teve a invasão no Capitólio também, a qual ele demorou muito se manifestar. Não, ele cometeu equívocos. Ele cometeu equívocos. Não aceitou perder, né? Porque existe candidato, e quando sabe que está perdendo, ele quer dizer que a votação é fraudada, aquele negócio todo. Aí fizeram a recontagem e ele não ganhou, não teve jeito. Então você aplaude ou não aplaude Donald Trump? Não aplaudo. Não aplaude? Não. Então 0 para Donald Trump. Sim. George W. Bush. George W. Bush, o filho? O filho. Certo. Porque o pai também ele teve outra época. Outra época. George W. Bush, ele cometeu aquele equívoco da invasão no Iraque, né? Porque ele atribuiu ao Iraque um armamento que o Iraque não tinha, mas para justificar a guerra. Nesse sentido, ele errou feio. Mas se eu for olhar do sentido da economia americana, focando na economia americana, ele foi superior ao Donald Trump. Ele tinha mais perfil de presidente do que o Donald Trump. Mas também eu não tiro o W. Bush em função disso, porque ele incitou uma guerra, atribuindo ao próprio Saddam Hussein um armamento que ele não tinha. Inclusive, o Saddam Hussein, né, foi julgado, né, enforcado, né, sofreu a pena de morte, né, e tudo isso através de uma guerra. Né? Então você acha que justifica-se essa guerra do... Não, eu acho que nenhuma guerra se justifica. Nenhuma guerra se justifica. Como acontece hoje com a Ucrânia e a Rússia, né? Não, a invasão da Ucrânia pela Rússia é injustificável. E desde o início ele quis fazer uma cortina de fumaça, ele quis tapar o sol com a peneira, ele não conseguiu, porque é injustificável. Primeiro que a Ucrânia não tem nenhum poderio bélico frente à Rússia. E, inclusive ela abriu mão, né, na época das bombas atômicas, né? Isso. Em confiança de nunca jamais ser atacado pela Rússia, que hoje está de posse de armas que eram deles, né? Então é justificável. A guerra é indefensável. Então você aplaude ou não aplaude? Em função da guerra, não aplaude. Não aplaude. Então, paz, 0 amor. para George W. Bush.
E Barack Obama, você aplaude ou não aplaude? Barack Obama. Ele é gente boa. presidente negro. Eu quando vi a primeira vez, inclusive assisti um filme, já li muito sobre Barack Obama. Ele assim, ele é uma figura muito Eu interessante. assisti o filme e não gostei do filme. Falando de filme, o filme foi muito fraco. Foi. Ele é uma pessoa muito interessante, primeiro pela condição da origem dele, né? Ele não é americano, ele tem uma origem africana, tal, né? Afro-americano, como costumam dizer, né? E ele pagou um preço até grande por isso. Eu acho que o Barack Obama, ele podia ter avançado muito mais. Eu entendo que ele poderia ter avançado muito mais. Mas se você me perguntar, ele enquanto líder mundial, ele é um líder carismático, ele é um líder de postura, ele é um líder que agregou ao mundo Que mantém assim, o respeito, pessoas, a família tem dele, diálogo, a esposa, então você vê a esposa também super carismática, sempre de pautas assim. A minha crítica ao Barack Obama não é nem tanto a ele, é ao Partido Democrata, que muitas vezes ele pode ir mais além, ele não vai, e muitas vezes ele é muito, sabe, liberal. É muito liberal. Mas você disse que gosta dos republicanos. Sim, o liberal, Mas o será que liberal não é é mais por isso contido. que você ser mais republicano do que Mas se eu disser a você, democrata? se eu disser uma coisa a você, você vai dizer que eu tiro pra ele, pro Barack Obama. Eu não tirei pros republicanos. Mas Então, pra ele eu tiro. ele merece os aplausos. Ele merece os aplausos porque ele tem muitas qualidades. Agora, eu entendo que ele poderia ter avançado mais. Eu entendo que ele poderia ter feito muito mais. Ele não fez. Mas acredito até porque o próprio democrata, eles têm umas pautas muito complicadas de serem aprovadas no Congresso. Então, se ele conseguisse diminuir um pouco essa ansiedade, essa ânsia dos democratas, talvez ele tivesse feito muito mais coisas. A eleição americana em si é muito difícil. É muito Eu difícil. acho muito difícil. É muito difícil. Então vai aí, primeiro aplauso, né? Joe Biden. Agora, para encerrar, a Kamala Harris, Kamala Harris. Atual vice-presidente, mulher. Você aplaude ou não aplaude? Olha, para falar da Kamala, eu tenho que falar do Biden, né? Então, John Biden. Do Joe Biden. O novo presidente dos Estados Unidos. O Joe Biden, assim, ele cometeu alguns equívocos esse ano, inclusive quando tirou do Afeganistão as tropas americanas, a gente viu que houve, o Talibã votou. Nós tomamos conhecimento também de como é difícil a vida de uma mulher no Afeganistão, com o domínio Talibã, elas não podem sair. Então, assim, muitas atrocidades, muita gente morreu, a questão da religião também é muito complicado. E não era aquele momento ele retirar, enfim. E até porque quem disse que ele ia retirar essas tropas foi o Trump. E ele era tão crítico do Trump, e ele acabou comprando a ideia do Trump e retirou as tropas. Não é? Então, assim, e fora outros equívocos também na economia. Então você não aplaude, eu vou fazer essa expectativa. O Joe Biden, ele é um presidente, um dos mais velhos a assumir. Então, possivelmente, o Joe Biden só vai tirar um mandato. Eu acredito que a composição com a Kamala Harris, e ela deve até, não era para ter aceitado, ela entenda que na próxima eleição, ela que vai. Né? Ela é uma jurista, ela foi senadora, então assim, ela tem um conhecimento muito grande. Né? É negra, é uma referência também, é uma política assim, respeitada nos Estados Unidos. Mas o que eu continuo ainda os democratas vão realmente querer fazer a composição ou vão ainda ficar naquela do eu contra eles? Entendeu? É por isso que muitas vezes o Barack não conseguiu fazer um bom governo, porque as pautas eram muito identitárias, eram muito, sabe, eles queriam muito o que eles queriam, né? Não queriam compor. Por exemplo, se eu estou numa negociação, eu tenho que ceder para você ceder também. Sim. Mas se eu não ceder, eu não crio perspectiva que você ceda. Eu perco um pouquinho, você perde um pouquinho. Justamente. E aí entra no consenso. E uma coisa que eu percebo nos democratas é que se não for do jeito que eles querem, o negócio não rola. Então, no caso, você aplaude ou não aplaude o Joe Biden? Ele eu não aplaudo. Eu aplaudo pela biografia dela. A Câmara você aplaude pela biografia dela. Eu não posso aplaudir por ela ser vice-presidente, porque vice-presidente é expectativa de poder. Ela não manda nada. Ela está na expectativa de poder. Pela biografia dela, eu aplaudo. Certo. Agora, para quem você deixa um abraço, para quem você... Como no programa da Xuxa, um beijo à minha mãe, pro meu pai e pra você. Ainda tem pra quem você deixou o seu abraço? Eu costumo dizer o seguinte: serviço público não é fácil, Thiago. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque principalmente quando você lida com a educação. Porque educação
O que você investe hoje, Tiago, só vai dar retorno mais na frente, daqui a alguns anos. E muitas vezes a gente vê muitos gestores não querendo investir em educação, fazendo um saneamento, construindo uma escola, porque dá para ver, entendeu? Construindo uma praça, porque dá para ver, né? Uma pista, calçando, porque dá para ver. Educação, muitas vezes, o gestor de hoje não vai estar no poder quando ela começar a dar retorno. Então, muito não investe. Mas eu não posso deixar de ressaltar todo o apoio que eu venho recebendo dessa gestão. Na gestão passada, eu cheguei a dar aula com o teto caindo água em cima de mim, querido. Há 3 anos atrás. Eu vi a hora do teto cair por cima de mim, eu dando aula para os meus alunos, entendeu? E hoje eu percebo que alguma coisa no tocante ao núcleo de línguas, eu não vou falar da educação, não vou falar da educação no modo geral, eu vou falar ao núcleo de línguas. Há coisas boas acontecendo sim. Eu ganhei um computador, eu estou ganhando impressora, eu estou ganhando um data show, eu estou ganhando equipamentos que eu não tinha, querido. Eu estou entrando no Benedito Benz. Há anos eu sonhava ir para o Benedito Benz. Há anos, não é de hoje. Eu queria tanto ir no Benedito Benz, ali é uma comunidade. Disseram que ia abrir um shopping lá no futuro, vai para abrir um shopping, um projeto, olha, não sei se quando eu passo pelo Benedito Benz, eu vi uma americana ontem, que eu nunca tinha visto uma americana. Muitos bancos. É uma cidade, Tiago. O Benedito Benz é uma cidade. E eu queria deixar aqui um abraço para toda a comunidade do Benedito Benz. Você que está me vendo, que é do Benedito Benz, saiba que existe um núcleo de línguas, existe uma escola de idiomas do Benedito Benz, gratuita, querido. Gratuita. O material você não paga nada. O material é gratuito. As aulas também. E você ainda tem direito a certificado, professores qualificados. Os meus alunos, eu estou sempre fazendo pesquisa com eles e eu estou vendo o grau de satisfação dele. Uma vez me perguntaram o que é que eu acho do núcleo. Eu disse, olha, quem mais pode falar sobre o núcleo não sou eu, são os meus alunos, porque o núcleo é para eles. Eles é que são o nosso produto. Então eu vou muito perguntar a eles, eu estou na rede social com eles, estou no WhatsApp questionando eles. Eu pessoalmente, vocês estão gostando? Quais são as suas sugestões? O que é que vocês gostariam de ver? Por quê? Porque quando o público ele é feito para o outro, a qualidade, porque eu sou oriundo, Tiago, de escola pública. Eu aprendi a ler e a escrever no primário. Eu, na 4ª série primária, já dividia por 2 números. Então, toda a minha base foi no público. E, para minha tristeza, ao longo dos anos que eu fui crescendo, eu vi o público caindo, a qualidade pública caindo. E, muitas vezes, a gente vê na UFAL pessoas que podem pagar a universidade e o pobre, muitas vezes, está no SESMAC, em outras faculdades ou na UNIT, pagando, às vezes, do seu salário mínimo, ganha um salário mínimo e tira quase todo ele para pagar uma mensalidade. Então, quando eu vejo que a educação pública, mesmo uma proporção, eu gosto muito daquela fábula do beija-flor, onde ela vê um incêndio na floresta e ela vai lá, dá um biquinho e volta com aquele pouquinho de água no bico e joga. E alguém vai dizer pro beija-flor, você não vai apagar um incêndio. Ele disse, eu posso não apagar um incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que eu me digo todo dia. Eu posso não resolver o problema da educação no município, eu acho até que eu não vou resolver, mas eu estou fazendo a minha parte. E se cada um fizer a sua parte, fizer com amor, fizer com carinho, a gente pode fazer alguma coisa. São mais de 1000 alunos em 22 anos no Jacintinho que passaram pelo núcleo de línguas. Eu tenho alunos com gerente hoje, eu tenho alunos empreendedores, eu tenho alunos fora do Brasil, nos Estados Unidos, e foram alunos do núcleo. E quando eu converso com eles, é aquele sentimento de gratidão que o núcleo contribuiu para a formação deles. E é isso que eu quero, uma educação pública. Querido, é público. Eu costumo dizer, Tiago, é público, é da rede municipal, é gratuito, é nosso, é meu, é dos telespectadores, é de você, Tiago, é do Kátia, é nosso. Então a gente tem mais aqui a aplaudir, querido, porque uma escola de língua estrangeira não é barato. E nós estamos há 22 anos à toa não, porque se fosse fake, ninguém dura 22 anos, Thiago. Verdade. Se fosse algo que não tivesse consistência, já teria desaparecido. É verdade. Viu? Pessoal, então, desde já eu agradeço. Mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, justificando minha falta, né, por estar com essas duas presenças ilustres aqui e honrado mais uma vez por participar desse incrível e maravilhoso podcast do Massa é Massa, oferecido e estabelecido pelo Tiago Diogo Produções. Eu tenho uma coisa a dizer para esse rapaz aqui, desse meu diretor e professor, né, que ele foi aluno, agora é mestre, e meu mestre, agora eu sou aprendiz, é isso aí, na área. Como vocês sabem, like, comment and share para ganhar aquela nota. É isso aí, tchau na área. Pessoal, muito obrigado, né? Estamos agora voltando a gravar novamente. Agradecemos a Deus por mais um dia acordarmos vivos
por estarmos nesse plano, a Papai do Céu pela vida que Ele nos dá, pela sua bondade, pela sua graça maravilhosa. Amém. E nós que erramos tanto que não temos nem credibilidade de pedir nada a Deus, e Ele nos dá tanta coisa boa, nos dá uma roupa para vestir, uma água para beber, um teto para morar. Que o nosso Deus seja agraciado, seja contemplado, seja adorado, seja Amém. Reverenciado como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agradeço meu amigo Catial por estar aqui, porque a amizade Capitão América, é um presente. Respeitar guerreiro aqui, ó. É um presente América de Deus. E também agradecer ao professor Jefferson, por essa pessoa maravilhosa. Amei de conhecer, espero que a gente possa manter sempre contato, em vez de quando tocar figurinha no WhatsApp. Deus abençoe vocês e até sexta-feira. Amanhã estamos aí, viu, pessoal? Como sabem, tchau. Assiste amanhã. Tchau. 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 My appetite, don't leave me here high and dry.